A paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de primários, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você ainda não me conhece, sou a professora Neia Santos e para mim é um privilégio contar com a sua participação. Aqui no nosso canal você vai encontrar as pré-aulas desde a turma de jardim de infância até a turma de adultos. Então aproveita, compartilha o nosso vídeo com outros professores, curte, comenta e não esquece, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Vai ser bênção de Deus para a sua vida. Estamos aqui no nosso vídeo de hoje para a pré-aula da turma de primários, lição de número 7, do terceiro trimestre de 2025. E o tema da nossa lição é mudança de planos. Os nossos alunos, nossos primários, eles vão aprender nessa aula de hoje e vão entender que devemos buscar ouvir a direção de Deus e também obedecer. E para que você receba os seus alunos aí no momento do acolhimento de uma forma bem intencional, despertando a curiosidade dos seus primários, você pode levar duas plaquinhas como essa aqui, uma com o sinal de pare, outra com o sinal de siga. Apresente para eles e pergunte, se eu falar para você ser amigo de todos, qual plaquinha você levanta? Qual plaquinha você escolhe? Deixa que eles escolham. Pergunta para eles também, e se eu falar brigar com o irmão, qual é a plaquinha que você vai escolher? Diga para eles que Deus usa o pare e o siga para nos dar direção de qual caminho nós devemos seguir. Diga para eles que Deus também nos dá esses sinais de pare e de siga para nos guiar pelo melhor caminho. Aproveite o momento da oração para pedir junto com seus alunos, com seus primários, direção de Deus para a vida de cada um deles, para onde eles devem seguir, o que devem fazer, o que não devem fazer, onde deve ir, com quem deve estar ou com quem não devem estar. Faz aí essa oração com os seus primários já logo no início da sua aula, pedindo também que Deus possa dar uma aula abençoada. Já no momento da chamada, os alunos que estão presentes, eles podem estar respondendo presente para seguir a direção de Deus. E para os ausentes, eles podem estar respondendo Senhor, ajuda meu amigo, e fala o nome do amigo Maria, João, José, a seguir a tua direção. Ajuda Joana a seguir a tua direção. E vai ser uma chamada maravilhosa. Não esquece não, faz aí a frequência, faz também o preenchimento do álbum de figurinhas, se você adquiriu, e apresenta os visitantes. Esse é o momento de você cativar os seus alunos para retornarem também para a próxima aula e se matricularem aí na sua escola bíblica dominical. No momento do ofertório, explique que hoje nós vamos falar sobre Lídia, uma mulher que foi muito generosa e ajudou os missionários. E nós também, quando ofertamos na casa do Senhor Jesus, estamos mostrando, estamos falando com as nossas ações que nós também somos generosos, estamos ajudando a obra missionária da nossa igreja. E para a apresentação do tema, você pode estar fazendo algumas perguntas para os seus primários. Comece perguntando: quem aqui já programou de ir para um passeio muito legal, por exemplo, de ir para passear no parque, de passear no sítio, de ir para a praia e de repente, quando chegou o momento, quando chegou o dia, caiu aquele toró, aquela chuva enorme e você precisou mudar de plano. Não foi possível você ir para o passeio, para a viagem, para fazer o programa que você tinha pensado. Quem aqui já aconteceu isso com vocês? Deixa que os seus primários possam compartilhar como foi. Quando isso acontece, a gente fica muito triste, não é mesmo? Vocês ficaram tristes ou vocês ficaram alegres? Mas vocês sabiam que quando isso acontece, pode vir algo ainda mais legal dessa situação? Por exemplo, você programou para fazer um piquenique, o piquenique não deu certo, mas aí o seu papai e a sua mamãe programou uma tarde de cinema. E vocês foram assistir televisão em casa, enroladinho na coberta, assistir um desenho, um filme, fez pipoca. E aí ficou uma tarde ainda melhor do que se vocês tivessem ido para o piquenique. Já aconteceu isso também com vocês? Ou então não foi para aquela viagem que vocês estavam programando, mas o papai e a mamãe levou vocês para passear em um outro lugar que foi ainda mais divertido? Já aconteceu?
Deixa que os seus primários possam compartilhar. Essas respostas vão servir para que você faça as aplicações na vida dos seus alunos lá no momento da história. Então é importante que você esteja atento ao que eles vão responder. Hoje nós vamos aprender com uma mudança de planos da parte de Deus na vida do missionário Paulo. Levou ele para um lugar ainda mais incrível e para ele conhecer uma pessoa muito especial, que foi a amiga Lídia. Por isso o tema da nossa lição é mudança de planos. E essa história está lá no livro de Atos, no capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 15. Você pode fazer a leitura aí com os seus primários na Bíblia Sagrada e, claro, se eles já dominarem a leitura, eles podem acompanhar com você, são poucos versículos. Em segunda, faça a leitura também do Memorizando, que está no livro de Salmos 25, o 12 e o 13, a parte A. Diz assim: aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso. Ai, que versículo maravilhoso! Quem aprende com o Papai do Céu vai seguir na direção certa e vai ter sempre sucesso. Quem aqui quer seguir a direção do Papai do Céu? Pergunta aí para eles. Quem quer ter sucesso? Eu tenho certeza que os seus primários vão levantar as duas mãos e dizer eu! Porque essa turma é muito animada, não é mesmo? Deixa aqui nos comentários se a sua turma é animada e gosta de responder e de participar da sua aula. Deixa aqui nos comentários que eu vou ficar feliz em saber. E para memorizar esse versículo de uma forma dinâmica com os seus primários, você pode fazer a brincadeira do GPS de Deus. Você vai ser o GPS, vai ser quem vai dar os comandos, e você vai escolher um aluno, ou então um aluno por vez, para ser o voluntário, que vai ser o viajante e vai ser direcionado pelo GPS. Então você vai pedir para o seu aluno fechar os olhos e seguir os seus comandos de acordo com a parte do versículo que você, junto com a turma, estiver recitando. Por exemplo, na primeira parte do versículo, quando você falar assim, aqueles que temem ao Senhor, em sinal de temor, de reverência, esse viajante ele vai abaixar a cabeça. Para a segunda parte do versículo que diz assim, aprenderão com ele o caminho que deve seguir, você vai dar um comando de quantos passos ele deve dar, ou então quanto que ele deve seguir em frente, até se aproximar de você. Você vai dando a ordem, siga em frente, ou então dê 5 passinhos, dê 10 passinhos. Dê um comando que permita que esse voluntário, que esse viajante possa se aproximar de você. Enquanto isso, você vai recitar junto com a sua turma a segunda parte do versículo, que é aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Já para a última parte do versículo, que diz, eles sempre terão sucesso, vai ser o momento que o aluno vai estar pertinho de você, vai poder abrir os olhos e você vai dar um grande abraço, significando que ele teve sucesso na sua viagem e chegou até você. Então dê um grande abraço e junto com a turma repita aí a última parte do versículo, que diz, eles sempre terão sucesso. E aí você pode ir trocando o aluno, né, para ser o viajante, para que a turma possa repetir com você o versículo e memorizar. Explique para eles que assim como o amigo que foi o viajante obedeceu a direção certa do GPS de Deus, que é você, quando nós obedecemos à direção de Deus, nós chegamos no lugar que Ele quer, nós temos sucesso, nós conseguimos alcançar aquilo que nós desejamos. Explique para eles que temer ao Senhor é amá-lo, é ter respeito, é ter reverência, é obedecer. Então, quando nós tememos ao Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor, Ele fica muito feliz. E Ele é para nós como um GPS, que nos dá o comando, nos dá a direção certa para que nós possamos seguir. E o caminho do Papai do Céu, o caminho de Deus, é sempre o melhor caminho. É um caminho de bênção, é um caminho de sucesso, é um caminho que sempre vai dar muito certo. Pergunta aí para os seus primários, quem aqui quer obedecer, quem aqui quer saber e obedecer qual é o caminho do Papai do Céu? Eu tenho certeza que eles vão concordar. Diga que quem obedece, quem conhece, quem obedece
e segue o caminho que o Papai do Céu manda, tem sucesso! E você pode aproveitar e fazer logo em seguida o momento do louvor. A minha sugestão é Bibi, de Aline Barros, e Banco de Trás, de Aline Barros também. São 2 louvores abençoados que tem tudo a ver com esse tema da lição. E você pode fazer aí um momento de adoração com os seus primários. E agora vamos para o nosso momento da dinâmica. Para essa dinâmica você vai precisar de um giz ou uma fita crepe, algo que possa demarcar um labirinto no chão da sua sala de aula. E as 2 plaquinhas lá do momento do acolhimento. Mas antes de eu te explicar melhor como funciona essa dinâmica, que tem o nome O Labirinto de Sinais de Deus, eu vou te fazer um convite muito especial. Vem se tornar membro VIP do nosso canal e receber todo o nosso suporte. Você não sabe como funciona? Assiste esse vídeo que você vai entender melhor. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. É bênção pura sem mistura, crente, então não perde tempo não. Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai te direcionar lá para o nosso WhatsApp, nosso grupo de informações lá no WhatsApp. E é lá que você vai tirar todas as suas dúvidas e fazer a sua assinatura. Não é em nenhum outro lugar. Lá no WhatsApp nós vamos te atender, você vai tirar as suas dúvidas e vai fazer a sua assinatura e receber todo o nosso suporte. Quanto ao valor, fica despreocupado, crente. É apenas a Coca-Cola do mês. É um valor muito acessível, não vai pesar no seu orçamento, tá bom? Mas esse suporte vai te ajudar e muito na tua escola bíblica dominical. Mas dando continuidade à nossa dinâmica, que tem como tema o labirinto dos sinais de Deus, você vai demarcar no chão da sala de aula com fita crepe ou então com giz, com o que for possível ir para o chão da sua sala de aula, um labirinto. Nesse labirinto você vai colocar algumas bifurcações, ou seja, opções de caminho para que ele possa seguir e chegar no alvo. Não precisa ser nada muito grande, algo simples, pequeno mesmo, mas eu já vou deixar aqui para vocês um modelinho para inspirar, tá bem? Como você pode desenhar aí no chão. Cada vez que o seu aluno chegar aí nessas bifurcações, ou seja, em locais que tem a opção de 2 direções, você vai levantar uma plaquinha para ele de pare ou então uma plaquinha de siga, para que ele possa obedecer ao seu comando e dar continuidade ao trajeto. O objetivo é que ele chegue até você, conquistando aí o caminho, chegando ao final, tendo sucesso na sua trajetória. Quando o aluno chegar até você, quando o aluno chegar até o final do trajeto, sair do labirinto, comemore com ele, comemore junto com a turma, dê os parabéns, explica aí para a turma no final, viram? Pois é, quando nós seguimos a direção de Deus, quando nós seguimos o comando de Deus, nós conseguimos chegar com sucesso ao nosso destino. É muito melhor, nós vamos ter muito mais sucesso quando nós obedecemos à direção do Papai do Céu. Então não é a direção dos amiguinhos da escola, não é a direção de pessoas que não servem a Deus. Não. Nós não devemos nos espelhar, nós não devemos fazer aquilo que os outros fazem, mas nós precisamos fazer aquilo que o Papai do Céu, ele nos orienta e ele nos pede para fazer. Então, na vida da gente, a gente tem um monte de coisa para escolher, né? Muitas direções. Se a gente vai obedecer, se a gente vai desobedecer, se a gente vai fazer o que agrada ao Papai do Céu, se nós não vamos fazer. São como caminhos que nós temos para escolher e para seguir. Mas nós precisamos estar atentos, ouvir a direção do Papai do Céu através dos louvores, através do ensino na escola bíblica dominical, através da Bíblia Sagrada, através do papai e da mamãe, que tem sabedoria para nos orientar, do pastor da nossa igreja, da liderança aí da turma infantil, para que nós possamos fazer aquilo que o Papai do Céu quer que a gente faça, para que nós possamos ir
para onde o Papai do Céu quer que a gente vá. E dessa forma nós chegaremos sempre ao lugar certo. Quem aqui quer chegar ao lugar certo que o Papai do Céu quer para nós? Eu tenho certeza que eles vão concordar com você e vai ser uma maravilha. Você gostou dessa dinâmica? Deixa aqui nos comentários se você vai fazer, se você vai adaptar. Fica aí ao seu critério, é apenas uma sugestão, mas eu sei que o Espírito Santo vai falar melhor no teu coração. Vamos agora para a nossa hora da história. E para que você conte essa história de hoje de uma forma bem dinâmica, sensorial, visual, para que os alunos possam entender, você pode levar o desenho do mapa, constando as cidades da história de hoje. Vou deixar para vocês aqui um modelinho para vocês se inspirarem. Coloque aí a cidade de Bitínia, coloque Macedônia, coloque também Troade, para poder eles imaginarem o cenário daquela viagem de Paulo junto com seus amigos. Silas e Timóteo. Faça pequenininho que caiba em cima do mapa. Você pode colocar, por exemplo, em palitinhos de picolé e você pode, inclusive, colocar um mapa pregado em um isopor para facilitar para você conseguir colocar os bonecos aí pregados nos locais do mapa. Leve também a imagem do homem da Macedônia que aparece nos sonhos de Paulo e a imagem de Lídia com as outras mulheres. Esse tecido roxo que a história fala a respeito de Lídia, que Lídia estava lá, que era um tecido caro que Lídia vendia junto com suas amigas. Você pode levar um pedaço de tecido de verdade na cor roxa, um TNT, para que você possa deixar que eles toquem, que eles peguem durante o momento da contação da história. E não esquece não, você pode também apresentar o visual da história para que eles possam estar compreendendo melhor aquilo que você está falando. Vou mostrar aqui o visual que nós disponibilizamos para os assinantes. Comece contando que Paulo e os seus amigos Silas e Timóteo, eles estavam indo na direção, eles planejavam e eles estavam indo na direção de Bítinia. A intenção deles era ir para essa região. Mostra aí no mapa e coloca esses personagens para ir caminhando no mapa em direção a essa região. Porém, no meio do caminho, algo especial muito acontece. O Espírito de Deus não permitiu que eles continuassem. Coloque então a plaquinha do pare na frente deles e diga assim, ó, é como se Deus estivesse levantando para eles essa plaquinha do pare, de não vá por esse caminho. Deus estava falando assim, ó, não, por aí não, o meu plano é outro, eu não quero que vocês sigam nessa direção, eu tenho outros planos para vocês. A gente também acontece assim, não é, primários? Às vezes a gente planeja ir para algum lugar, a gente planeja receber alguma coisa, como por exemplo, planejei para casa de um amigo, ou pede a Papai do Céu que nos dê um brinquedo, ou um irmãozinho, ou alguma outra coisa, e simplesmente nós não recebemos, ou então a viagem não dá certo, o plano não dá certo, a programação não dá certo, como nós falamos lá no momento anterior na apresentação do tema. Não é assim que acontece? Conta aí, peço que eles possam contar e compartilhar com você experiências como essas, de pensar em fazer uma coisa e essa coisa não dá certo, como aconteceu com Paulo e os seus amigos. Então, quando isso acontece, é o Papai do Céu nos dando um pare, apresentando pra gente uma plaquinha dessa de pare, de que não quer que a gente siga nessa direção. E então, Paulo e os seus amigos, eles obedeceram e seguiram em direção a outro lugar chamado Troade. E lá nesse lugar, eles resolveram ficar. E vocês obedecem também à direção do Papai do Céu? Quando o Papai do Céu fala algo para vocês, por exemplo, vocês querem ir para um lugar, mas aquele lugar não é um lugar que agrada o Papai do Céu. O circo, por exemplo. A festinha junina da escola. E aí, o Papai do Céu, através da mamãe, do papai, do professor da EBD, fala, ó, não pode ir, Papai do Céu não se agrada. E aí, vocês obedecem ou vocês querem ir mesmo assim? Tá vendo? Paulo e os seus amigos, eles obedeceram e eles não foram para onde eles estavam pensando, porque o Papai do Céu disse, ó, pare! E apresentou para eles a plaquinha aí. E então apresente para eles aí a plaquinha do pare.
Paulo e seus amigos, eles foram obedientes e nós também precisamos obedecer à direção do Papai do Céu. E naquela noite lá em Troade, onde Paulo e seus amigos estavam, Paulo teve um sonho muito diferente. Apareceu para ele um homem típico da Macedônia. Mostra para eles aí a plaquinha do siga e mostra também a imagem do homem da Macedônia. Mostra no mapa onde era a Macedônia para que eles possam entender o que você está falando de uma forma bem concreta. E quando Paulo acordou, lembrou desse sonho e entendeu, eu já sei. O Papai do Céu quer que a gente vá para a Macedônia. Nós vamos seguir em outra direção, em outro caminho, obedecendo ao Papai do Céu. E ele chamou seus amigos e partiram em direção à Macedônia. E você vai pegar aí as imagens dos amigos e de Paulo seguindo em direção à Macedônia. Quando chegaram lá na região da Macedônia, eles foram para a beira de um rio, mostra o rio no mapa, e foram descansar, orar e falar com o Papai do Céu. E quando eles chegaram lá, nesse mesmo lugar perto do rio, eles encontraram algumas mulheres, mostra aí a foto das mulheres, e junto com essas mulheres, tinha também uma mulher chamada Lídia, que ela era uma vendedora de tecidos muito finos, muito raros, muito especiais. E aí você pode apresentar tanto a imagem de Lídia segurando o tecido roxo, como também apresentar o tecido, permitir que os seus primários possam tocar, possam pegar. Se for um tecido de seda, então, de cetim, vai ser maravilhoso, porque eles vão poder sentir a textura e ver como é um tecido diferente e especial. É um tecido brilhoso, é um tecido bonito. Então, isso tudo vai tornar a sua história ainda mais impactante e memorável para os seus primários. Lídia, ela era uma mulher muito boa, com um coração muito bom e que amava muito o Papai do Céu. E ela acreditava no que Jesus falava. E enquanto Paulo falava sobre Jesus, ela compreendia e gostava, acreditava naquilo que Paulo estava falando sobre Jesus. E Paulo continuou falando de Jesus para aquelas mulheres e Lídia, em especial, acreditou no que Paulo estava falando, acreditou em Jesus, nas palavras de Jesus e aceitou a Jesus em sua vida também. E não foi só ela não, a família dela também acreditou em Jesus e Paulo pôde batizar ela e toda a sua família ali no rio. Quem aqui já viu o batismo? Como é que acontece o batismo aqui na nossa igreja? O que é ser batizado no rio? Ou então aqui na piscininha da igreja? Explica para eles aí, faz referência do que aconteceu com Lídia e com a sua família depois que acreditaram em Jesus, quando ouviram Paulo e seus amigos falando sobre ele. A porta do coração de Lídia era como se estivesse só encostada. Faça aí referência à porta da sua sala. Estava só encostadinha, permitindo que Jesus entrasse. E quando ela ouviu Paulo falar das coisas boas de Jesus, ela abriu o coração e recebeu Jesus dentro do seu coração. Você pode levar aí um coração com desenho de uma portinha encostado, uma portinha aberta também, para poder fazer essa explicação de como Lídia, ao ouvir falar sobre Jesus, abriu seu coração para receber Jesus junto com toda a sua família. E depois disso, Lídia foi tão generosa, que ela convidou Paulo e seus amigos para ir para a casa dela, dando para eles um lugar confortável e seguro para que eles pudessem continuar fazendo a missão deles, que era falar do Papai do Céu, falar de Jesus para as pessoas. Viram só? Quando a gente ouve a voz de Deus, segue a direção de Deus, coisas ainda melhores acontecem conosco. Então eles pretendiam ir para um lugar, Papai do Céu pediu que eles fossem para outro lugar diferente. E lá eles conheceram Lídia, puderam se hospedar em um lugar bacana, legal, que foi a casa de Lídia. Lídia aceitou Jesus com a sua família e eles puderam continuar aí falando de Jesus para todo mundo naquela região lá da Macedônia. E com certeza ganhando bem mais pessoas para Jesus, porque estava tendo sucesso em sua viagem, seguindo a direção do Papai do Céu. E nós também precisamos fazer como Paulo e seus amigos. Seguir os planos de Deus, seguir os planos do Papai do Céu para as nossas vidas, porque os planos dele são muito melhores do que os nossos. E para você fazer um momento de conclusão com seus alunos,
Você pode apresentar aí a plaquinha do SIGA ou levar um cartaz bem bonito com o símbolo de SIGA e também distribuir com seus primários alguns corações. Cada aluno recebe um coraçãozinho e eles vão estar colocando esse coração pregado no cartaz ou então na plaquinha do SIGA, representando que o coração deles está disposto a seguir a direção de Deus. Reforça para eles aí a mensagem que é o objetivo da aula de hoje, que os alunos desejam conhecer, saber qual é a direção que Deus tem para eles e fazer, obedecer, seguir a direção que o Papai do Céu está nos dando. Reforce para eles também que Papai do Céu diz para onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, quando nós devemos fazer, através dos louvores, através da Bíblia Sagrada, através do ensino da tia aí na Escola Bíblica Dominical, do papai e da mamãe, das pessoas responsáveis por elas e que são obedientes ao Papai do Céu também. É assim que nós entendemos e percebemos qual a direção que nós devemos seguir. Então, quem aqui deseja cumprir, obedecer a direção de Papai do Céu com alegria, com disposição, pergunta aí para eles quem se compromete. E não esquece não, faz também a atividade da revista. Isso é importante para que os seus alunos possam ainda mais memorizar e fixar o que foi ensinado por você. Apresenta também o tema da semana que vem, convida a retornarem e orienta também para que eles possam compartilhar o que aprendeu com mais pessoas durante a semana. Faz a oração final e despede os seus primários com muita alegria. Eu quero agradecer a você que esteve conosco, te convidar a estar conosco na próxima semana, no próximo vídeo e pedir a Deus que possa abençoar a sua aula de uma forma extraordinária. Não esquece não, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha o nosso vídeo com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, a hora é agora, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, a paz do Senhor Jesus e tchau, tchau. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.